Olá, pessoal do 7º ano. Eu vou continuar com vocês a unidade 3 da nossa apostila, que é operações com números inteiros. Então, para iniciarmos aí, nessa unidade nós iremos ver adição e subtração de números inteiros. Então, vou fazer um resumo aqui da adição e da subtração. Mas antes disso, vamos relembrar aqui o jogo de sinais, que eu expliquei para vocês em sala, mas vamos relembrar aqui. Então, quando eu tenho os sinais mais com mais, o resultado vai ser mais. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos igual a menos. E menos com mais igual a menos. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Na adição de números inteiros com o mesmo sinal, então eu tenho aqui, ó, mais 18 mais 16. Então, para fazermos a soma desses números, tira-se do parênteses o mais 18 e no meio aqui faz o jogo de sinal. Então, relembrando lá a regrinha, ó, mais com mais igual a mais. Então, aqui eu tenho dois números inteiros com sinais positivos. Então, quando os sinais são iguais, eu vou somar esses números e repetir o sinal deles. Então, os dois são positivos, então o resultado será positivo. Mais 18 mais 16 igual a 34. Então, mais 18 com mais 16, mais 34. Certo? Segundo exemplo, menos 54, então, retira-se do parênteses e faz o jogo de sinal no meio. Mais com menos igual a menos, então vai ficar menos 16. Então, nesse exemplo aqui, nós temos dois números com sinais iguais, os dois são negativos. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 54 mais 16, menos 54 com menos 16, resultado menos 70. Soma e repete o sinal de menos. Nesses outros exemplos aqui, eu tenho adição de números inteiros com sinais diferentes. Então, o primeiro exemplo, mais 50, retira-se do parênteses, faz o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 12. Então, aqui eu tenho mais 50 com menos 12. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 50 menos 12 é igual a 38, mais 38. Então, quando os sinais são diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior número. Aqui, como 50 é positivo e 50 é maior que 12, então eu vou repetir o sinal de mais. Próximo exemplo, mais 23, repete-se o mais 23, só tirar do parênteses. E faz o jogo de sinal, mais com menos, menos 43. Sinais diferentes novamente, ó, um é positivo e o outro é negativo. Sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior. Então, 43 menos o 23, o resultado será igual a 20. Positivo ou negativo? Negativo, né? Porque o 43 é maior que o 23. E o 43 ele é negativo. Então, eu vou repetir o menos para o resultado. Então, voltando aqui, ó. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior.
Na página 70, temos aí as atividades que eu havia passado a vocês. Então, a primeira questão. Em cada item, determine as somas de forma algébrica e de forma geométrica. Então, algébrica, fazendo os cálculos. Geométrica, fazendo a representação na reta numérica. Então, aqui eu tenho mais 4 com mais menos 3. Então, vamos fazer primeiro na representação geométrica. Então, se é o mais 4, vamos representar do 0 até o 4. Para a direita a setinha, ó, do 0 até o mais 4. E o menos 3, então, vou representar voltando do 4 até o 3 casas. 1, 2, 3. Vou parar lá no 1. Então, como é menos 3, tenho que voltar positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, como é menos 3, vou sair de onde eu estava aqui, ó, do menos 4, do 4 positivo. Então, vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Parei no 1 positivo. Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ser 1 positivo. Mais 1. Essa é a letra A. Mesma coisa para a letra B. Então, aqui, ó, começa com menos 2. Então, do 0 até o menos 2, faz a setinha. O outro número é mais 6, significa que eu tenho que andar 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou parar lá no 4. Então, a segunda seta nos mostra onde que vai ser o nosso resultado. Então, se eu voltei na segunda seta, deu no 4 positivo, então, nosso resultado é mais 4. Se eu fosse fazer aqui com jogo de sinal, como ficaria? Ó? Menos 2, mais com mais 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 6 menos 2, 4. Mais 4, porque o sinal de mais está no 6. E 6 é maior que 2. Só para reforçar. Na letra C, começa com o menos 4. Então, sempre sai do 0. Do 0 até o menos 4. Aí, do menos 4, eu tenho que voltar quantas casas? 3, ó, porque aqui é mais 3. Então, 1, 2, 3. Qual a nossa resposta? Parou no menos 1. Então, nosso resultado, menos 1. Na letra D, temos o menos 2. Então, do 0 até o menos 2. E o segundo número é o menos 1. Então, como eu parei daqui no menos 2, eu tenho que andar mais uma casa para a esquerda, ó. Mais uma casa, menos 1. Então, o resultado igual a menos 3. Na segunda questão, nós temos aí, determine a soma em cada item. Então, mesma coisa aqui, ó. Aqui é só calcular. Mais 14, então, repete o mais 14. Jogo de sinal. Mais com mais, mais 76. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 14 mais 76 é igual a 90. Então, mais 90. A letra B, mesma coisa. Repete o mais 100.
mais 100. Jogo de sinais. Mais com menos, menos. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 100 menos 17, 83. Positivo, porque 100 é maior que 17. E o 100 é positivo, então fica mais 83. Letra C, menos 81. Jogo de sinal. Mais com mais 15. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 81 menos 15, 66. Menos 66, porque menos está no 81. E 81 é maior que 15. A letra D, menos 36. Mais com menos, menos. Sinais iguais, ó, os dois são negativos. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 36 com 36, menos 72. Tem uma perguntinha aí abaixo. As somas determinadas pertencem ao conjunto dos números inteiros? Sim, todos os resultados são números inteiros. 90, mais 83, menos 66 e menos 72 são números naturais. Números naturais são números positivos e negativos. Na terceira, escreva as adições usando números inteiros para representar as quantias em reais. Em seguida, determine o resultado de cada uma delas. Então, na letra A, tenho 5 e devo 3. Se eu tenho, é positivo. Então, vai ficar mais 5. Se eu devo, negativo. Mais 5 com menos 3. Então, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 3, 2. Ou seja, mais 2. Como é reais, mais 2 reais. Letra B, devo 5, então, menos 5. E tenho 3. Se eu tenho, é mais 3. Sinais diferentes, novamente. Agora, inverteu. Menos 5 com mais 3, menos 2. 5 menos 3, 2. Com menos 2, porque 5 é maior que 3. Letra C. Tenho 5, então, mais 5. E tenho 3, mais 3. Os dois são o quê? Positivos. Mais 5 com mais 3, resultado mais 8. Aqui poderia ser só o 8 também, porque ele é positivo, pode aparecer com sinal de mais ou não. A letra D. Devo 5, então, menos 5. E devo 3. Então, os dois são negativos, ó. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Que não é jogo de sinal, menos com menos, mais. É sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 8. Tenho 3 e devo 5. Então, se eu tenho 3, mais 3. Devo 5, menos 5. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 2. Observando os resultados, perguntinha abaixo. Observando os resultados obtidos nos itens B e E, o que é possível perceber se trocarmos a ordem das parcelas na adição de números inteiros? Então, aqui, ó, menos 5 com mais 3. Aqui só inverteu. Mais 3 com menos 5. Então, quando as parcelas são invertidas aqui na adição de números inteiros, o resultado não se altera. Então, escrevo o resultado não se altera. A questão de número 4.
Na questão de número 4, nós temos aí 5 imagens com os nomes das pessoas: Andréia, Luana, André, Caio e Júnior. Cada um deles está segurando uma placa com uma numeração. Então, no comando da questão, nós temos que a cor vermelha dos números que estão em vermelho representam números positivos. E os números que estão nas cores, na cor preta, são números que nós podemos representar com números negativos. Então, usando esse processo aí de cores e números positivos e negativos, temos que achar o resultado da quantia que cada um tem. Então, não tem alternativa A, B e C, então eu vou colocar aqui os nomes. O primeiro da Andréia. Na placa da Andréia eu tenho 14, o 2 e o 45. 14 e o 2, eles são negativos, então vai ficar menos 14, porque estão em preto, menos 14 com menos 2, o 45 é vermelho, então representa com número positivo, mais 45. Então, aqui eu tenho 3 números. Os 2 primeiros são negativos, então pela regrinha, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, aqui vai dar menos 14 mais 2, 16. Menos 16, repete o mais 45. Menos 16 com mais 45, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui, 45 menos 16, 29, mais 29. Ao lado aí da Andréia, temos a Luana. A Luana tem 72, que está em preto, então, negativo. Menos 72, mais 51. E o 3 também é positivo, mais 3. Então, aqui eu vou repetir o menos 72. Vou somar os dois positivos. 51 mais 3, 54. Soma e conserva o sinal. Aqui eu tenho menos 72 com mais 54. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 72 menos 54, menos 18. Resultado da Luana. O André tem 2, menos 2, mais 45 e o mais mais 14. Então, menos 2, vou somar aqui, ó. Os dois são positivos, soma e conserva o sinal. 45 mais 14, 59. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 59 menos 2, 57, mais 57. Temos ainda o Caio. Os valores para o Caio são 58, mais 58, menos 96, que está em preto, e mais 45. Então, aqui, vou somar os dois positivos. Poderia fazer o 58 com menos 96, também daria a mesma coisa. Mas eu vou somar os dois positivos. Então, 58 mais o 45 vai dar mais 103. Repete o menos 96. Então, sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior. 103 menos 96, 7. Mais 7. E o último, que é o Júnior,
ele tem um 5, tá em vermelho, então mais 5, menos 67, e o 36 que tá em vermelho, mais 36. Então, eu vou somar aqui os positivos, mais 5 com mais 36, mais 41, menos o 67. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 67 menos 41, menos 26. Letra A. Quais obtiveram resultados negativos? Então, nós temos aqui a Luana e o Júnior. Então, na letra A, Luana e Júnior. Na letra B, explique por que seus resultados ficaram negativos. Então, quando os resultados ficam negativos, é porque eles deviam mais do que tinham. Então, escrevam porque deviam mais do que tinham. E a letra C, o que podemos dizer sobre os resultados obtidos por Andréia e André? Então, nessa letra C, o resultado da Andréia ficou 29 e do André 57. Ou seja, André tem mais que André. Questão 5. Efetue as adições a seguir. Então, eu tenho mais 37, então tiro do parênteses, mais 37 com mais 0. Mais 37 com mais 0, resultado mais 37. Todo número somado com 0, o resultado será ele mesmo. Aqui só alterou, a letra B só alterou a ordem. 0 mais com mais. 0 mais 37, 37. Letra C. 0 mais com menos 15. 0 menos 15, menos 15. Aqui também se alterou a ordem das parcelas. Menos 15 com mais 0, resultado menos 15. A questão 6, nós temos aí um extrato bancário, onde temos alguns valores que estão em branco. Precisamos preencher esses valores aí. Então, na sexta questão, temos que pesquisar, escrever no caderno significados dos seguintes termos financeiros. Vocês façam aí no caderno de vocês: saldo bancário, crédito, débito, depósito, retirada e limite de crédito. E depois responder as questões propostas. Na letra A, Alice foi ao caixa eletrônico para verificar o saldo de sua conta bancária e retirar R$1.000. No momento da impressão, alguns dados ficaram ilegíveis. Por essa razão, faça os cálculos para completar o extrato. Então, observando esse extrato aí, mesmo sem resolver aí os espaços que estão em branco, o saldo dessa pessoa aí no dia 30 é de R$829. Então, por essa razão, faço os cálculos para tá. Então, na letra A é só para resolver e completar os espaços que estão em branco. Então, depois da letra B, depois de verificar o saldo, ela poderia retirar a quantidade que deseja. Explique sua resposta. Olha aí no saldo desse extrato do dia 30, ela tem R$829. Então, se ela retirar R$1.000, vai ficar com saldo negativo, né? Então, escrevam: não
pois não tem saldo suficiente. Letra C. Se o banco lhe concedesse um limite de R$1.000 no dia 30, quantos reais Alice poderia retirar e como ficaria seu saldo? Então, se o banco lhe concedesse um limite de R$1.000 no dia 30, ela ficaria com, somando 1.000 mais 829, ela ficaria com saldo de R$1.829. Então, Alice poderia... Quantos reais Alice poderia retirar e como ficaria seu saldo? Ela poderia retirar esses R$1.829, mas o saldo dela ficaria negativo em R$1.000. Então, escrevam aí o saldo ficaria negativo em R$1.000. A letra D. Qual é a vantagem para o cliente de ter um limite na conta do banco? Então, quando nós temos um limite em uma conta, em um banco, podemos utilizar esse limite em caso de necessidade, em caso de emergência. Então, escrevam em casos de emergência. Só quando nós necessitamos mesmo, não temos esse valor. Então, na letra E. Se no dia 30 Alice retirou R$1.000, com quanto ela ficou? Então, se lá no dia 30 ela tinha R$829, ela retirou R$1.000. Então, aqui, se ela tinha, é positivo. Retirou negativo. Por isso eu coloquei 829 menos 1.000. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 1.000 menos R$829, ela ficaria com saldo negativo de menos 171. Então, completando o extrato aí, observe que no dia 19 ela tinha saldo de R$1.123. Então, foi descontado uma conta de água de 85 e uma conta de luz de 116. Então, 1.123 com desconto de 85 e outro de 116, ela ficou com saldo de R$922. Lá no dia 21, ela comprou em uma farmácia, ou seja, gastou mais R$40. Então, 922 menos R$40, 882. Então, no dia 21, ela ficou com saldo de 882. No dia 26, ela foi ao mercado e gastou 300 e mais R$320. Então, ela ficou com R$882 e gastou no mercado 320. Então, subtraindo esse valor, 882 menos 320, ela ficaria aqui com R$562. Então, para dar esse saldo aqui, ó, de 2.700 de salário, então o saldo total foi 3.262. Então, para dar 2.700, é só subtrair, ó. 3.262 de 562. Então, 0, 0, 2 menos 2, 0, 6 menos 6. 0 aqui empresta 1, vai ficar 12 menos 5, 7. Então, R$2.700, que é esse valor bem aqui. Então, ela
no dia 26 ela ficou com saldo de R$ 3.262, só que entrou um cheque compensado, teve um desconto de R$ 2.433, então descontou deste valor aqui. Então, R$ 3.262 menos R$ 2.433, saldo final R$ 829. Gente, espero que eu tenha tirado um pouco da dúvida de vocês. Foi o que deu para fazer hoje. Iremos continuar aí com as resoluções das questões e em breve farei outro vídeo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.